Vamos começar a nossa revisão expressa de jurisprudência criminal, com foco total nas decisões recentes do STF e do STJ, que são essenciais para as provas. Ok, vamos direto ao ponto. E o primeiro tema que a gente precisa analisar é uma mudança super importante no papel das guardas municipais. Então, vamos falar sobre os novos poderes das guardas municipais e como o STF está, de fato, redefinindo o papel delas na segurança pública. A grande questão que chegou ao Supremo foi exatamente esta. Será que as guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo, aquele que a gente vê nas ruas de forma parecida com a polícia militar? E a resposta do STF foi um sonoro sim. A Corte entendeu que é sim constitucional que as guardas municipais façam esse policiamento ostensivo comunitário. Uma mudança e tanto. E aqui é bem interessante ver o embate de ideias. De um lado, a corrente que venceu, liderada pelos ministros Fux e Dino, entendeu que as guardas fazem parte, sim, do sistema de segurança pública. O papel delas não é só proteger prédios, mas também praças, escolas e mais. Elas não só podem, como devem agir em flagrante. Do outro lado, na visão do ministro Zanin, que ficou vencido, o papel seria bem mais restrito, só proteger o patrimônio do município. Ou seja, não seriam como a polícia e não deveriam ter essas funções. Então, para resumir o que fica dessa decisão, o que a gente precisa guardar para a prova? Primeiro, poderes ampliados. Guarda pode fazer policiamento ostensivo, mas atenção ao limite. Elas não podem fazer trabalho de polícia judiciária, ou seja, de investigação. Outro ponto crucial. Agora elas estão sujeitas ao controle externo do Ministério Público. E na prática, as provas que elas conseguirem nessas patrulhas ganham mais validade e a prisão em flagrante que elas fizerem passou a ser um dever. Beleza, superado esse ponto, vamos para outra decisão importantíssima do STF, agora sobre a evolução do famoso foro por prerrogativa de função. Olha, para a gente entender a regra de hoje, é fundamental olhar para trás. A coisa foi e voltou várias vezes. Antigamente, o foro continuava mesmo depois do mandato. Aí, cancelaram isso. Depois, uma lei tentou trazer a regra antiga de volta, mas o STF a declarou inconstitucional. Então passou a valer a regra da atualidade. Tá no cargo, tem foro. Saiu, perdeu o foro. Simples assim. Só que em 2018, a regra mudou de novo. E agora, com essa decisão mais recente, temos o que parece ser o entendimento final. E a nova regra é exatamente esta que está na tela. Ou seja, a prerrogativa de foro para crimes que foram cometidos durante o cargo e por causa do cargo vai continuar, mesmo que a pessoa já tenha saído do posto. O que o STF fixou aqui é o seguinte: o que vale é a ligação do crime com a função na época em que ele aconteceu. É isso que define o foro. Agora, saindo do Supremo e indo para o STJ. O tema é justiça negociada, mais especificamente, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, em ação penal privada. Primeiro, só para a gente alinhar, o que é o ANPP? É o Acordo de Não Persecução Penal. Basicamente, um pacto entre o Ministério Público e o investigado para que ele cumpra algumas condições e, em troca, se livre de um processo criminal formal. A dúvida que o STJ teve que resolver era a seguinte: esse acordo, que é típico da ação penal pública, pode ser aplicado também na ação penal privada? Ou seja, naqueles casos em que a acusação é feita por um particular? E a decisão do STJ veio em 3 partes bem claras. Primeiro, sim, o ANPP pode ser aplicado na ação privada porque não existe lei que proíba. Segundo, e este é muito importante, o Ministério Público tem legitimidade subsidiária, ou seja, se o acusador particular não oferecer o acordo ou recusar sem um bom motivo, o MP pode entrar em cena e propor. E terceiro, o tribunal fez questão de dizer que a ANPP não é a mesma coisa que transação penal, então as regras de uma não se aplicam automaticamente à outra. Para fechar, vamos passar por 4 teses criminais recentes num formato de jogo rápido. Primeira situação. O preso que usa a medicação controlada de forma errada e isso acaba gerando um motim. Isso é falta grave? A resposta do STF foi: sim, é falta grave. A Corte entendeu que isso é um ato de desobediência que claramente afeta a ordem do presídio e se enquadra na Lei de Execução Penal. Próxima questão. Sobre lavagem de dinheiro. A complexidade do esquema. O fato de ter várias etapas. Isso pode ser usado para aumentar a pena base? A decisão da STF foi não. E a lógica é a seguinte: o crime de lavagem de dinheiro já é, por natureza, complexo. Usar essa característica, que é própria do crime, para aumentar a pena seria punir a pessoa 2 vezes pela mesma coisa, o que é proibido. Terceiro ponto, e o roubo contra um menor de idade que está indo para a escola. Essa situação torna o crime mais grave.
Sim, para o STJ a resposta é sim. O fato de a vítima ser vulnerável e estar num trajeto para a escola mostra que a conduta do criminoso é mais reprovável. E isso justifica, sim, um aumento na pena base. E a última questão rápida. No caso de furto com escalada, é sempre obrigatório ter um laudo pericial para provar que a pessoa escalou? A resposta do STJ é não, nem sempre. Se os policiais viram a escalada acontecendo, especialmente num flagrante, o depoimento deles já é prova suficiente. A perícia, nesse caso, se torna desnecessária. Bom, o que a gente vê com esses julgados? Tendências muito claras que precisam de atenção. A gente tem uma expansão dos conceitos de segurança, uma redefinição de regras processuais importantes como o foro e um fortalecimento da justiça negociada. Fica a pergunta no ar: qual será a próxima definição legal a ser transformada por essa evolução?